Vamos lá, meus queridos. Então, o nosso quiz número 7, certo? Como havíamos falado, é um paciente de 58 anos, com história de plenitude gástrica há 3 meses e uma perda ponderal de 5 quilos nesse período. Não tem comorbidade, não tem cirurgia prévia, e o exame físico dele não tem nenhuma grande alteração. A endoscopia digestiva alta que ele trouxe para a gente na consulta mostra que a mucosa gástrica não tem nenhuma lesão, mas existe um abaulamento extrínseco no antro gástrico, tá certo? E ele traz uma tomografia, ele trouxe só a película, não trouxe o CD com o vídeo da tomografia, certo? E a gente tirou uma foto desse segmento da tomografia, que foi um segmento bem representativo. Tudo bem? A pergunta é, qual o diagnóstico, não é isso? Então, se a gente parar para pensar com calma, eu dei alternativas para vocês e a gente consegue, por exclusão, dar o diagnóstico. Por quê? Adenocarcinoma, doença ulcerosa péptica e corpo estranho, todos esses diagnósticos teriam alterações na endoscopia com lesões na mucosa gástrica. E nós não temos lesão na mucosa gástrica. Então, a resposta é um GIST, um Gastrointestinal Stroma Tumor. Você ainda poderia dizer assim, não, professor, mas nós temos uma lesão de corpo, nós temos um corpo estranho extrinsecamente abaulando o estômago. Mas se esse paciente não tem cirurgia prévia, então ele não tem corpo estranho. O corpo estranho que a gente poderia pensar nesse caso era apenas um corpo estranho deglutido, né, acidentalmente, né, que pudesse levar uma lesão na mucosa, que por consequência pudesse crescer. Mas isso seria visto na mucosa, pelo menos é para ser visto na mucosa. Tudo bem? Então a resposta do nosso caso realmente é um GIST, mas vamos entender isso melhor. E aí eu quero que vocês entendam avaliando esse segmento da tomografia. Então vamos interpretar esse segmento da tomografia. Essa linha vermelha sendo desenhada, nós temos o fígado do paciente, tudo bem? Essa linha verde, nós temos aí o desenho da vesícula. Essas linhas em amarelo sendo desenhado, nós temos os rins do doente, tudo bem? E essa linha preta em sequência é o desenho do estômago, do segmento do estômago, com a primeira porção do adenal. A gente consegue ver até um pouco de gás e um pouco de contraste oral que foi utilizado, tudo bem? Então, continuando aqui a interpretação, essa linha vermelha sendo desenhada é a aorta com um ramo da aorta, que no caso é o ramo da artéria mesentérica, tudo bem? Esse vermelho mais escuro sendo desenhado, tá certo? É a veia cava. Essa linha amarelo sendo desenhada agora é o pâncreas do doente, tudo bem? E essa linha agora rachurada é a massa em discussão, certo? É o tumor em discussão. É o corpo estranho que está abaulando o estômago. Veja que realmente ele abaula ali o antro do estômago. E a pergunta é, quais diagnósticos diferenciais poderiam ser dados para uma lesão dessa? A primeira delas é uma neoplasia que não tem origem na mucosa do estômago, certo? Então poderia ser um leiomioma, poderia ser o próprio GIST, certo? E poderia, além desse, nós poderíamos também dizer que poderia ser, por exemplo, um tumor de corpo ou cauda do pâncreas que está ali abaulando o estômago. Mas a gente consegue ver que tem um plano de clivagem. Eu vou voltar aqui para vocês e a gente consegue ver bem. Tenta identificar e desenhar o estômago e desenhar o tumor. A gente consegue ver bem que existe um plano de clivagem entre o pâncreas e o tumor. Tudo bem? Então, meus queridos, de fato, nós estamos diante de um GIST, certo? O tratamento, no caso desse paciente, na verdade, no caso dos GISTs em geral, é um tratamento cirúrgico, é um gastrointestinal stroma tumor, e esse paciente foi para a cirurgia, foi operado pela gente, tá certo? E esse aqui, para vocês verem, é o resultado da peça cirúrgica. Não sei se vocês conseguem compreender bem. É o antro do estômago aí, tá certo? Com um aumento, um segmento do aumento, e o próprio tumor. O tumor é esse em preto, meus amigos, ó. Certo? Vou tirar agora aqui o tumor, tudo bem? E isso em verde agora é o antro do estômago. Essa parte amarela, a esquerda do estômago é o aumento, tudo bem? Então, meus amigos, os gastrointestinal stroma tumor são neoplasias oriundas das células mesenquimais, são mais comuns no delgado, segundo sítio mais comum de fato é o estômago. Se você está ali na dúvida se é um GIST
ou se é um leiomioma, por exemplo, a gente pode fazer uma ecoendoscopia, tudo bem? E até biopsiar essas lesões por ecoendoscopia, mas em geral isso não chega a ser necessário. O tratamento ele é cirúrgico, tá certo? Mas diferente dos adenocarcinomas, não é necessário fazer linfadenectomia, e por vezes você pode fazer até uma ressecção em cunha. Neste caso em específico, como era um tumor grande, vou mostrar aqui de novo para vocês, a gente não tinha a opção de fazer uma ressecção em cunha. Veja o tamanho desse tumor, a gente não teria condições de seccionar aqui em cunha, né, e conseguir reconstruir, a gente iria estenosar o estômago, né? Então a gente fez uma antrectomia, fez uma anastomose, uma gastroenteroanastomose, né, uma gastrojejunanastomose, reconstruindo esse paciente com a reconstrução AB2, tudo bem? Em casos avançados, né, em casos avançados com doença metastática, a medicação que em geral é utilizada é o Inatinib, né, que aí o nome comercial é o Glivec, tudo bem? Então é isso, meus queridos. A resposta aí do nosso quiz número 7 é um GIST, tudo bem? Então acompanha a gente aí nas redes sociais, certo? Segue o nosso canal do YouTube, tudo bem? E caso você queira ir marcar uma consulta com a gente, esses são os nossos contatos. Um abraço, até o próximo caso.